me chamo Elisama, sou brasileira, do norte do Brasil. A ver, você vai falar primeiro então. Eu falo e daí depois que eu falar você fala se presente. Enfocate la boca, la boca. Vale. Se va directamente a la boca. Fuerte, fuerte, por favor. Habla. Mais alto. Vale. Eu sou Elisama, me chamo Elisama, sou brasileira, sou uma mulher bissexual, somos do Brasil, do norte do Brasil, da Amazônia. E eu, Michele, sou de Rondônia, norte do Brasil também. E sou lesbiana, me identifico como gênero fluido. E a ver. E agora, bueno, me identifico agora sim, porque em minha província, em Brasília, eu não poderia ser assim. E agora eu estou me conhecendo, então posso dizer que sim, sou gênero fluido, uma lesbiana. Nosotras vinemos de uma região de Brasil, de uma parte de Brasil, onde a religiosidade, o extremo religiosidade, tem muita influência na maneira com que as pessoas pensam. Isso ocasiona também que os prejuízos sejam sempre constantes. Nosotras, desde toda a vida que me acuerdo, sofrimos esse tipo de influência da igreja, da postura que deveríamos ter e esse conflito interno de não ter a postura ou a sexualidade que se esperava de nós outras. Sim, porque eu mesmo, desde muito pequena, já fui para a igreja, meus abuelos são da igreja, meus tios, meus padres. Então, desde pequena, eu não poderia me expressar, não poderia mirar uma coisa diferente, porque isto era do diabo, isto era pecaminoso. Então, tu vas crescendo com aquela mentalidade cerrada. E además não se pode fazer perguntas. Por que sou assim? Por que é distinto? Por que há gente que não é dessa maneira? É sempre uma coisa muito, não se pode perguntar, muito limitante. Não é limitado, é limitante. E também, saindo do aspecto social, a parte das nossas famílias, também do nosso trabalho. Michele tem, bem, quando assumimos nosso noviado. Bueno, eu com uns 18 anos, eu não estava aguentando mais esta limitação, esta agonia que eu estava sentindo por questão de minha sexualidade, porque eu não conseguia me relacionar com nadie, porque eu não conseguia me identificar. E do momento que eu saí da igreja, eu senti que eu poderia respirar, me sentia mais livre, pero incrivelmente no outro dia, o pastor foi em minha casa e me perguntou por que saíste da igreja. E eu disse, bueno, porque isso não é um sítio para mim. E disse com todas essas palavras, se tu sair da igreja, seguramente Deus irá pesar a mão como uma ameaça, a mão sobre ti. Tudo em tua vida será terrível, porque Tienes que mirarla a Jaume. Tienes que mirarlo en los ojos, ahí se va a poner aquí. Vale. Muito bem. E además, do âmbito familiar, social, de trabalho, eu, em um período de minha vida, saí da nossa província, tentando buscar um outro sítio, a ver se o problema seria allá. Me fui mais a sul do Brasil, que sempre he oído que é a parte mais evolucionada, digamos assim, pero em realidade minha experiência não foi como me imaginava. Eu incluso em 2014 sofri um intento de violação e quando fui à polícia buscar ajuda, buscar proteção, o que a polícia hizo foi questionar o que eu havia feito, como quitando a genuidade da vítima e ponendo como a culpa. Foi nesse período também que envolveu a depressão, me quedei enferma, estava em instituto, em la universidade e não tive capacidade de ser o curso. Acabo que tive que volver a minha província, que é o norte do Brasil, que foi quando conheci a Michele e por fim, em realidade, é uma história de amor. Sim, porque, como eu disse, eu havia saído da igreja, o pastor havia me rechazado, me havia dito amenazado, muitas palavras horríveis, mas eu me quedei mais forte aún para lutar por minha liberdade, sabe?
E quando conheci ele, Quando nos conocimos, juntamos nossas forças. la hambre y el deseo de comer, como decimos en Brasil, y era en realidad o que nos hacía falta, porque tanto yo quanto Michele somos muy fragilizadas en todos esses aspectos, y a nos encontrar nos fortalecemos y en realidad pensamos que iba a ser la parte más fácil, más sencilla, y fue cuando empezó la lucha, porque esse caráter anarquista que temos de tentar lutar, de ter respeito, e se com toda a sociedade nos visse de uma maneira fatal. Minha família, então, porque meu padre, quando se enterou da nossa relação, me echou de casa. Michele foi echada de sua própria casa por el plano de estar com uma mulher. Foi nesse exato ponto que decidimos, não podemos nos quedar aqui em Brasília. Porque em Brasília, porque digamos em Brasília, porque ao sul de Brasília, sim, onde tentamos buscar outro sítio para mirar como seria, não tivemos a expectativa. Então, e eu trabalhava em uma agência de viagens neste tempo e houve uma oportunidade. Nós, incluso, neste tempo, a campanha de Bolsonaro, fomos frente contra tudo que se passou. E a gente nos mirava e, además das ameaças personais, ameaçava nossa família. Minha mamá, que não habla comigo, chegou ao ponto de dizer: escucha, Elisama. E a vergonha também. Está. Meus padres tinham vergonha de nós outros. Então, é uma questão. Como vamos quedar nesse sítio, sabe? E ao mais com candidato à presidência para representar que o Brasil. Que legitimou todo o ódio, toda a homofobia, todo o racismo que estava em closet em Brasil. Salimos frente a isso e foi então que começou as ameaças. Nós salíamos à la calle, se íamos a mercado de las manos, oíamos coisas como vete al inferno, agressão assim. Vai ter curate, porque isto é uma doença. Sim, é uma enfermidade, estás enferma. E chegou ao ponto de Michele tinha uma motocicleta que foi hecha dano dentro de nossa casa. Sabes, como alerta que vai passar depois. E foi neste ponto em que vendemos a motocicleta, juntamos todos os calcetines que tínhamos E por que Madrid? Venimos porque buscamos um sítio onde a gente pudesse ser aceita. E Madrid, Espanha, é conhecida mundialmente como o lugar em que a gente tem direito, tem respeito, onde se pode caminhar, se dar besito e a gente não te vai mirar como que não eres de. E chegamos acá e solicitamos ajuda ao ministério para que tivemos a oportunidade por primeira vez em vida de ter uma liberdade. Porque não é muita coisa que queremos, nós só queremos viver como pareja, ter nossa liberdade, dignidade, de vestir ter como direito queremos, de nossos sonhos, de ter nossas coisas, nossa família. Coisas sencillas e que em Brasil não respeita isso, sabe? Tu tens que ser limitado, tu tens que ser aquele padrão que eles determinam de la família perfeita. Se tu não eres isto, do que a sociedade. E não somos nós que estamos dizendo. As estatísticas mostram que Brasil tem o primeiro lugar de assassinatos de los homossexuais. Os índices de suicídios de Brasil, desde que Bolsonaro é assumido, triplicaram de uma maneira que a gente não tem conhecimento do que se passa. Sabe, é muito ouído que como que te passa isso em Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. A gente a vezes não tem capacidade de mencionar o grande que é Brasil e a diferença que temos em cada parte. Brasil é reconhecido que São Paulo é onde ocorre a parada, uma das paradas maiores do mundo. A maior parada de homossexuais. Pero aqui está, há muita diversidade de homossexuais, há muita festa, pero na realidade há muita matança também, sabe? Então, vivimos Brasília é uma coisa assim. A mídia diz que Brasília é um lugar muito bueno para viver, que há respeito, pero não há, sabe? Además, ¿qué ha pasado con Bolsonaro? Es decir, ¿habéis visto un cambio radical, un cambio mucho a peor desde antes de Bolsonaro y después? Porque además, antes de Bolsonaro
había otro gobierno mucho más progresista o siempre ha habido una homofobia y ahora mucho más? ¿Cómo habéis visto esto? Bueno, sempre tuvo. Com essa É questão- incrível a diferença, sabes? Não, é decir, que cheguei ao ponto de ouvir que, espérate, quando Bolsonaro assumir, ele a cai. ver que te passa. Sabes, el punto de amenazar, espera, Bolsonaro está llegando, ahora sí, porque tiene el eslogan, Dios acima, Brasil acima de todos y Dios Dios acima acima, de tudo. sí, Dios acima de tudo, como, espérate para ver qué te va a pasar. Tú piensas que es quién para salir demandada con otra mujer, como si yo fuera, yo no tengo una palabra para expresar las amenazas y las ofensas, pero he oído que, espérate, Bolsonaro, porque la parte donde más hicimos la parte activista de las manifestaciones fue justamente en octubre, en noviembre, antes de la elección de Bolsonaro. Nos levantamos en una provincia del norte que fue justamente la parte que más votó a Bolsonaro, que más deseaba a Bolsonaro. ¿Por qué? Por la cuestión de la religiosidad, por la cuestión también de los grandes facenderos, de las pecuarios, tierras sí. y también la cuestión de la bancada de la bala, de las armas, para liberar el armamento en Brasil, para legitimar la violencia. Ahora las personas que tienen esos pensamientos se pueden armarse, ¿sabes? Entonces, no es proteger los individuos, no es la policía que tiene que hacer eso, no, el individuo es la persona que se siente el derecho de hacer la justicia con propias manos. Y Sim, com a vitória dele, Bolsonaro foi uma motivação para a gente poder expressar tu ódio. oficializó el odio. Sim, claro. Ahora yo puedo. Si antes la gente miraba a unos homosexuales y tenía asco, ahora se siente el derecho de hablar. No sea eso, te vete al inferno, lesbianas, boyeras, todas las palabras que la gente no tiene el derecho de hablar, pero se legitima. Bolsonaro, es una sola voz. O que Yo não me quedo- entendemos é que em Brasília é uma porcentagem muito grande de religiosos que pregam o amor, a paz, El amor al próximo. o amor ao próximo. Enfim, pero o discurso é diferente, a prática é diferente, porque pregam justamente o contrário. Não respeitam, não há respeito. Ahora mismo la ministra de los Derechos Humanos de Brasil, que yo no voy a nombrarla, tiene un comité de cura gay. ¿Sabes? Es un tema que está volviendo a hablar que homosexualismo, que esa terminación no se puede decir más, como si fuera una enfermedad. Psicólogos, pastores, abogados, Médicos. haciendo un comité, sí, para volver a ese tema de hacer un programa de cura homosexual. Y esto es así, asombroso. Incluso quitarnos sus derechos, como de ayer mismo. No hace mucho que en Brasil nosotros ganamos el derecho de la homofobia entrar como el crimen de racismo, y Bolsonaro ahora mismo intenta derrubar la única ley que tenemos para nos proteger de eso, con la excusa de liberdade religiosa, dizer que as pessoas que têm esta concepção têm direito de discriminar os outros, têm direito de Rechazar, não atender, de rechazar. Se eu vou a um mercado, se eu vou a uma panaderia, a gente tem direito de não te quero acá, vete de acá. E tudo isso, em vez de cambiar para melhor os direitos humanos, estamos falando agora E mesmo para, a situação para do Bolsonaro Brasil. não existem direitos humanos. Creio que ele não intenta entender o que são os direitos humanos. Para ele dá igual. Então, Hablando isso justamente del COVID. Ahora mismo en Brasil, 150.000 brasileiros muertos por COVID-19. Y Bolsonaro con la frase desde siempre de no es nada serio, la media está aumentando, es una gripecita, ¿sabe? Es solamente un resfriadito. Hay muchos muertos, todos van a morir. Hay mucha gente en Brasil, Yo no no soy pasa coveiro, nada. la persona que lleva los cuerpos a los cementerios. Entonces siempre esa excusa, y ahora tenemos que 150.000 personas muertas, brasileiros, vidas, familias, que Bolsonaro a ellos da. Incluso los sitios en que Bolsonaro estuvo sin la mascarilla tienen mayores índices de contaminación, ¿sabes? Es un genocida que además de no hacer con que la gente tenga, hasta los días de hoy, existen personas en Brasil que imaginan que el COVID-19 es una invención. Ha matado 1 milhão de pessoas em todo o mundo, e há brasileiros que
creem que não é mentira, Bolsonaro Una está invención certo. que esto es- Sabe, la gente tiene los niños haciendo símbolos de armas. No sé, Llegamos 28 de mayo. 28 de março, De março, chegamos não? Sim, 28 de março e 20 de maio foi a primeira fecha de solicitação do ano passado, de 2019. E tardou um pouquito até que o Ministério reconhecesse nossa situação como legítima e começamos o processo de proteção, em realidade. E logo, a los 30 e pico dias, fomos trasladadas a Valência, que é conhecida também como uma cidade que dá o direito a los homossexuais. É sabido que de normal os homossexuais têm que dar em sítios em que, a dizer, no pueblo, que a vezes a gente tem uma mentalidade mais tradicional, em ciudad que nos dão esta diversidade para que nós podemos desenvolver e nos sentir bem. Y habéis estado acogidas en CEAR, ¿cómo sentís con CEAR en el piso, la acogida? Uau! Bueno, a princípio foi uma lluvia de informação, de cultura. Nós participamos de vários talleres, de vários cursos também, de formação, de ver como é aqui em Espanha, porque chegamos acá não é uma intenção chegar acá. Então chegamos sem informação, sem conhecimento e as pessoas de CEAR, os funcionários de CEAR nos acolheram da melhor maneira que Sim, porque quando tu chega, quando tu sai de tu país e chega em outro país, é cultura diferente, é idioma diferente, as pessoas são diferentes, então tu tens que se adaptar com aquele sistema, com essa nova vida, e tu também tens que se descarregar daqueles sentimentos ruins e tentar ter novas perspicácias de vida, ter novas maneiras de querer viver melhor. E os servidores de CEAR hicieron muito por nós, até os dias de hoje, assim, rompimos, creio que a barreira de profissionalismo e chegamos a uma coisa tão afetiva, tão necessária. E a maneira com que a gente também nos ajudou, nos recepcionou, é provar de uma coisa que nem nossos melhores sonhos imaginávamos, ter pessoas que iam nos tratar como pessoas, que iam reconhecer nossa luta, nosso ativismo, sabe? Tudo isso quando chegamos e nos ajudou para que passar para adelante, porque tivemos muitos momentos de muitas crises, de chorar, de la depressão, porque se chega o tema da língua, já é um desafio, que a gente crê que o português, o espanhol é muito cerca, em realidade não é tão cerca assim para se aprender. E também por la mala fama que tem de toda Latinoamérica em questão, os brasileiros estão aqui para a prostituição, só para isso que serve, sabe? Romper essa ideia que se tem leva um trabalho muito tempo, sabes? Para que se pueda chegar a um ponto de que a gente te mire como si que é uma pessoa que tem capacidade, que te pode seguir para adelante. E además também que me marcou muito é que os talleres que houve, os cursos nos ajudaram um montão para podermos iniciar nossa carreira de trabalho, de querer fazer mais cursos para poder se profissionalizar mais. Então, isto foi um avanço. É decir, desde o tema de la língua que fomos encaminadas pelos cursos, a maneira como podemos sacar as citas por internet de la salud, por exemplo, que não se tem em conta, sabes? Todos esses pequenos detalhes que tu chega a ser, tu vê todo o taller, a gente... E o tratamento também super humano, não é aquela coisa profissional, mas sim é uma coisa afetiva, uma coisa personal mesmo, sabe? Que isto é toda a diferença. Humana, não é somente um trabalho, são pessoas que estão allá e que de verdade se sente que te preocupa com tu bem-estar. É uma coisa tão sencilla, mas que para nós que venimos rechazados de tudo que conhecemos, de toda a nossa vida, chegar acá e ter esta experiência é uma coisa que de realidade não há palavras para dizer como nos sentimos com esta... Y ahora estáis con la solicitud de asilo, pendientes a ver qué pasa, ¿verdad? Cómo se resuelve y qué expectativas, qué queréis en el futuro, qué os gustaría.
ahora mismo esta pregunta siempre es la que queda por Bueno, acá. sempre temos que ter a melhor perspectiva possível, não? La esperança. A esperança, não? A esperança que temos é poder trabalhar legalmente, poder, bueno, fazer coisas simples, andar em um parque, caminhar em um parque. Sem ter medo que a polícia te corra e te vete a tu país ou Sim. todo esse tema. Mas, em realidade, hablando, todas as pessoas que conhecemos desde o tempo do nosso processo tiveram tu processo denegado. Então, o medo nos acompanha neste momento, Sim. porque antes tínhamos um tempo como pouco a pouco, como se aprende acá, vai chegar, vamos mirar, pero agora temos a documentação solamente até dezembro, 2 meses, e depois não sabemos o que vai passar. O medo de que vamos a ser, Sim, a porque questão... para nosso país não podemos volver, não há onde volver em nosso país. Então, e acá começamos, fizemos curso, trabalhamos, agora mesmo estou fazendo um curso de profissionalização de coquetel, de comidas, então temos tantos E sim, agora planos mesmo aún. eu trabalho em um restaurante Michelle peruano está trabalhando. e saber que possivelmente pode ser quitar isso tudo de mim. Tudo que hemos conquistado. É um medo, é uma sensação terrível. Pero estamos tentando ter essa motivação. A ver que o Ministério tenha em conta que o que passa, não somente com nós, toda a Latinoamérica, mas especificamente com nós, que nos dê a permissão para continuar acá, nos protegendo, porque isso que vinimos acá é por proteção. E em Brasil sabemos que temos, porque tenho volver muito para o Brasil medo. não dá, porque mira, a sociedade não vai nos aceitar, muito menos a família, porque madre dele não habla com ela, meus padres tampouco, sabe, tampouco nos aceitam, então onde vamos quedar? Então é uma questão difícil, sabe, sempre estamos tentando nos motivar e seguir lutando. Sim, seguir lutando. Não somente por nós, mas todos os que estão acá e todos que virão, porque a gente saldrá. A mínima oportunidade que tenha, a gente saldrá porque não se pode quedar aí. A gente busca solamente uma oportunidade, não se fuga, não se hui por opção, não é uma coisa planeada. Sim. Se vinimos acá é porque justamente em nosso país não tivemos uma opção. E a gente vai seguir vindo e é necessário que o Ministério reconheça que nossa luta, nosso direito é legítimo e que nos dê a oportunidade, a proteção que buscamos para poder seguir aqui com nossos sonhos, com nossa vida. E lutando, trabalhando e falar para que os que não tenham voz possam ser representados. Porque nos encanta alguns amigos de Brasil que nos chegam a nós e dizem: mira, me alegro muito que vocês estéis aí e a luta que hacéis nos representa acá, sabes? Porque não é solamente por nós, é porque tudo que hemos vivido por la gente, por los niños mais afeminados que miramos e que sabemos que vão crescer em uma sociedade que hace com que a gente tenha desejo de quitar sua própria vida por não sentir-se aceita, integrada. Ser diferente, não? Porque aí, se tu tens um corte de cabelo diferente, tu és mirada de forma, como hace isso? Que coisa feia, sabe? Brasil es el país con mayor número de defensores y defensoras de derechos humanos asesinados, más que Colombia, que la gente lo desconoce. Tú sí que lo sabes, pero mucha gente no lo sabe. No, yo no sabía que Brasil era más que Colombia. De defensores y defensoras de derechos humanos. Bueno, lo más Marielle famoso Franco fue es un gran ejemplo. Marielle Franco. Marielle y Franco. un poco lo mataron los paramilitares y los de Bolsonaro, ¿no? Pero sobre todo los defensores y defensoras que no son tan reconocidos. Esa Sí. gente que no tiene nombre, que decías tú. Claro. Sí. Una cosa, vosotras sois oprimidas por ser mujeres, por ser del colectivo LGTBI, Sí, por ser activistas por ser activistas. y en tu caso por ser negra. Michelle, sí, por Además. la color, Entonces estáis oprimidas por todos lados. por Sí. todos los lados. Tanto en Brasil como no os penséis que en España aquí No. matan mujeres sin parar. Sí, sí, sí. Feminicidio. Sí, Entonces yo lo que quiero decir es,
algo que va mucho más allá que incluso del sistema capitalista, que es el patriarcado, El patriarcado. que es un sistema de opresión que viene más allá del capitalismo. Sí. Que antes de que existiera el capitalismo, los occidentales, los indígenas también tienen patriarcado, muchos, ¿no? Las comunidades de Asia, otras partes. El patriarcado es un problema muy fuerte, que padecemos mucho y que vosotras sufrís en vuestra propia carne. ¿Cómo podríamos superar ese sistema de opresión? Creio que Hay que enseñar a la Sí. gente, ¿sabes? Nosotros intentamos mirar con un olhar más de compasión, porque la gente, hablando del patriarcado, fueron ensinados de esa manera, tienen en cuenta de que lo que están haciendo es lo mejor que se puede hacer, pero hace falta que la gente llegue con la información y que diga, mira, esto está mal, no se puede seguir así, hay que enseñar a la gente. desde os ninhos, Que você não, tem- desde os Sim, peques, Por isso que hay que enseñar a gente que já tem essa concepção e as generações que estão chegando agora para que sejam enseñados a respeitar as diferenças, a compreender que não é solamente azul para niños e rosado para as chicas, citando nossa ministra de Brasil, e que há Sim, muito mais que isso. ensinar e visibilizar também as pessoas que estão aí A visibilização é uma coisa tentando, que se poderia lutando, cambiar. levantando a voz, porque creio que quando tu visibiliza alguma luta, há pessoas que estão aí acalladas, pero também querem lutar, pero se não há uma visibilidade, se não há uma motivação, vão se quedar calladas, não? Então se há alguém que está aí também, vamos querer me expressar, vou querer, não sei. A gente é oprimida e não tem um exemplo, Sim. sabe? Não se sente representado. Por quê? Porque agora mesmo não há mulheres, não há negros, não há lesbianas, e a gente que tenta levantar-se, que passa, são mortos. E não é solamente... ¿Por qué es difícil decir eso? Porque yo me levanté como activista y tuve mi madre en una situación de amenaza. ¿Sabes? Es una cosa que sale solo de ti, porque yo puedo hablar, yo tengo la coraje, aquí estoy, pero es una cosa que es mayor do que tú imaginas a veces. Cuando influye la gente que tú quieres, que puede llegar al punto de correr riesgo por acción que tiene. Entonces, la representatividad creo que es una manera que la gente mire y piense, oye, mira, yo no estoy sola, hay más gente así, ¿sabes? Yo puedo me fortalecer, yo no soy un bicho raro, yo no soy la cosa, un error de la naturaleza, no, hay más gente como yo, hay gente que se tiene que representar para que la gente se fortaleça, porque senão que vai ser? La gente perde su fuerza, tu brillo, el deseo de E vivir, se caia novamente, não? se caia. A expectativa, o que dizem é uma coisa, mas quando chega cá, a realidade é um pouco diferente. É um pouco diferente. Em questão de como os espanhóis recebem os latinos-americanos, os imigrantes. A ver, há algumas pessoas que são recepcionistas, que receptivas, que dá igual, sabe? São pessoas como nós outros que estão acá, tentando na vida, tentando trabalhar, normal. Mas há outras que esses imigrantes só vêm acá para quitar nosso trabalho, sabe? Coisas assim. Então, Quando chegamos... é uma adaptação, sim. É uma adaptação. Creio que quando chegamos, venimos com toda essa carga de medo, incluso acá, a salir em la calle é uma coisa que em Brasil já não hacíamos mais por la noite. Então acá teníamos como o mesmo costume de nos proteger, ou um simples ato de dar as manos ou dar um besito. E sentimos que pouco a pouco, sentimos que sim, que estávamos em uma situação de segurança, mas aún assim, quando se trata de pessoas maiores, eu tenho muito receio, incluso aos dias de hoje, de poder entender. Tivemos dificuldade quando buscamos vivienda, sabes? Quando se nota o acento, quando sabes que não eres de acá, quando são mulheres lesbianas, Michelle por el tema de la color. Sim, me caso por mi modo de vestir, mi corte de cabelo. Quando cheguei em Madrid, foi o que, um mês, vou cortar meu pelo, porque toda a minha vida eu queria cortar meu pelo. E eu senti que as pessoas, sim, eu sentia que as pessoas me miravam, pero normal. Algumas me miravam mais assim, mais forte, pero outras normal.
pero eu fui me adaptando com isso. Eu sabia que aqui há pessoas que há prejuízos, que têm prejuízos, pero há outras que não, então dá igual para mim. Y creo que SEAR nos ayudó mucho en esa cuestión de nos hacer saber que aquí hay leyes, hay los derechos de nosotros que la gente simplemente no se puede quitar. Y si pasa algo contigo, ojalá que no, tienes cómo recoger, tienes donde buscar ayuda, tienes donde buscar apoyo, no solamente de justicia, psicólogo, de salud. Entonces, las experiencias que tuvimos, pouco a pouco nos disse que chegamos ao ponto que estamos hoje, com tanta ganas de seguir lutando por nossos sonhos, de seguir trabalhando, de conquistar lo nuestro. Uma coisa que eu me assustei muitíssimo, eu creia que, sim, aqui a Espanha é um país mais desenvolvido, os direitos humanos são mais reconhecidos, pero os índices de mulheres assassinadas são muitíssimos. E eu creia que aqui no Bira, sabes? Então, Biera, sim. Então são coisas que ocorrem também em todo lugar do mundo. Por isso que digo que sim, temos que seguir lutando e não baixar a voz. Que nós seguimos em alerta constante, é decir, não há um solo dia que nos levantamos e não já ativamos essa coisa de proteção, esta alerta, mero com menos medo, com um pouquinho mais de segurança, com a oportunidade de poder estar mais tranquilos, de saber que se te passa algo, terá um apoio, uma ajuda, coisa que em Brasil não havia, em nosso país não. Era incluso se te buscas a la policía, sabes, te pode passar coisa pior do que já te passou. Eu creio que o que está passando agora mesmo em Brasil é um reflejo do que se passou em Espanha há 40 anos atrás. Hablamos de Brasil como um país totalmente colonizado, que además del patriarcado, el colonialismo limita mucho la gente y el mismo que recebimos essas pessoas que estavam tentando fugar de acá a los anos 40, agora nós estamos passando por el mesmo tema de um fascista em nosso poder, uma pessoa que tem esses ideais de destruição de los homossexuales, de las minorías, desde los negros, los indígenas, los homosexuales, las mujeres, e que somos iguais em épocas distintas, em tempos distintos. Se não fora por el detalhe del tempo, estaríamos de manos dadas, juntos, intentando um objetivo muito sencillo, que é sobreviver, ter dignidade. Sigue igual esse sentimento de querer viver normalmente. Mira, pero é uma coisa muito complicada, porque 40 anos atrás, 50, 60 anos atrás... E não evolucionamos. E não evolucionou. A história se repite da mesma maneira. Depois de quase 50 anos, chegamos ao mesmo ponto. Sabe que igual, a gente... só muda o sítio, de onde as pessoas estão indo para onde vão. É uma questão solamente de físico, de espaço. Ayer foi os espanhóis que tivemos que fugar. Hoje são de Latinoamérica que necessitam um lugar para ter proteção. Então, a mensagem que gostaríamos de dizer é que, además del tema de territorialismo, mirar que somos pessoas e que temos direitos. Sabes, se somos espanhóis ou não, se somos brasileiros ou não, o direito que buscamos é solamente de ter uma vida digna. E respeito, uma coisa sencilla, respeito. Não queremos que vosotros não aceitem, pero respeitar nossa maneira de viver, com quem vivimos, como vivimos, é simples, sencillo, é só respeitar. E não necessita aceitar. Creio que é uma diferença de aceitar e respeitar. Sim, claro. Porque tu tens tua opinião, eu respeito tua opinião. Não significa que eu aceito, mas respeito. Creio que isso é... E eu respeito a tua opinião se a ti te apetece mais um helado de fresa ou um helado de chocolate distinto de mim. Mas eu não aceito se tu não aceitas um negro.
Yo no puedo aceptar eso, yo no puedo convergir a aceptar eso. Yo no puedo aceptar, si yo soy homosexual y tú no aceptas a un homosexual. Esto no es cuestión de opinión propia, es cuestión, es un poco más allá. Estamos hablando de un crimen, de no respetar a las personas, de tener el derecho a discriminación, a tener acciones criminosas con una persona, con esa justificativa de que a mí no me gustan los homosexuales, a mí no me gustan los negros, yo tengo derecho de no hablar con un indígena, y eso no es un derecho. La gente tiene que comprender, sí o sí, hay que hacer con que la gente comprenda que no se tiene el derecho de rechazar a una persona que es distinta de ti. Hay que meterse eso en tu cabeza, por sí o por mal. O que eu diria é o que eu queria ouvir há muitos anos atrás, que é tentar e não deixar que as pessoas digam o que tu tens que fazer, e sim o que tu queres fazer, porque às vezes nos limitamos, nos cerramos com os outros e deixamos de viver porque a gente vai mirar mal, a gente não vai me gostar. Não, tu tens que gostar de ti mesmo e tentar viver. O que é tentar viver? O que é tentar viver? É tentar ser o que tu queres ser, O que tu és. o que tu és, de dentro para fora, não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora e tentar. Creio que essa é a palavra, tentar, porque eu me recuerdo que poucos anos atrás, quando eu estava me descobrindo, quando eu estava tentando sair da prisão que eu vivia, e eu não tinha nada para me apoiar. Nenhum exemplo. Pero eu fui tentando e me conhecendo. Creio que essa é a palavra, tentar. Para la gente como nosotros, para la minoría, yo diría no desista, siga luchando, cada día es una victoria, cada día que levantamos y luchamos es una victoria. Y para la gente que no es como nosotros, os digo que no hace falta que sea homosexual para comprender que una persona homosexual tiene derecho. No hace falta que seas negro para luchar que el racismo no exista más. Entonces, que salimos un poco del plan del egoísmo y nos ponemos en situación de humanos, de comunidad, de seres vivos, y que hace falta la unión para que podamos existir, porque este conflicto no nos lleva a nada, solamente a destrucción. Y el odio no es la solución, y sí el amor.